estava no caminho para cá ouvindo a entrevista do senador Nelsinho Trade, que é um dos senadores brasileiros nessa comitiva de 8 que foram aos Estados Unidos tentar alguns pontos de interlocução com outros parlamentares, com empresários. O Trade é do PSD, né, do Kassab, e ele falou nessa entrevista, professor, que o objetivo não é abrir canais diplomáticos de negociação, mas sim tentar distensionar um pouco o clima entre políticos dos dois países. E o clima está tão tenso, e eu chamo a atenção para isso neste primeiro momento, para a gente discutir justamente essa tensão, que ele não queria revelar com quais parlamentares americanos essa comitiva vai tentar se reunir, de tão tenso que está. Aí os jornalistas perguntaram, mas vem cá, você não quer revelar quem são os congressistas americanos? Para quem não interferir? Para o Eduardo ou para o governo Trump? Porque parece que o Eduardo andou ameaçando usar a sua influência, seja ela que tamanho ela tenha, para impedir que parlamentares americanos mais radicalizados, mais MAGA, se encontrem com os parlamentares brasileiros. Diante disso tudo que você está acompanhando, professor, como é que você enxerga os efeitos na política nacional? Quais são os primeiros efeitos que você já consegue diagnosticar dessa guerra tarifária, diplomática e ideológica em que o Brasil está metido com o governo Trump? Bem-vindo, professor. Olha, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Pela minha voz já estão vendo que eu estou com uma gripe aí poderosa no momento, mas vamos tentar aí nos comunicarmos aí com quem está nos acompanhando. É o seguinte, vamos dividir essa sua questão em dois planos. Vamos fazer uma introdução. Qual é a introdução necessária para a compreensão, não é, de quem nos acompanha? É que o tarifaço, a política de tarifaço do Trump é alguma coisa em escala global, ou seja, ele acenou com tarifas elevadas para todos os países do mundo. Isso então, é a primeira característica. O que é que o Brasil tem de singular nisso? Pedro lembrava ainda há pouco a União Europeia, nesse final de semana, com a dirigente da União Europeia, o Trump estabeleceu aí parâmetros de um acordo, reduzindo o patamar tarifas inicial. Mas o que é que tem de particularíssimo com o Brasil? Já houve pequenas intervenções do Trump no terreno político e ideológico nos últimos meses. Nós já assistimos desde a sua posse. Por exemplo, na última eleição da Alemanha, seu vice-presidente, J.D. Vance, foi à Alemanha e hipotecou solidariedade, manifestou apoio aos políticos da AfD, o Alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita lá, etc. Mas isso se deu de forma também, digamos, menos explícita em outros contextos. Mas, no caso brasileiro, há uma singularidade, porque o Trump, né, ele, com esse tarifar sobre o Brasil e a carta dele, está contida um gesto, uma intervenção, um passo muito largo de intervenção na política e nas instituições brasileiras. Na política, porque ele faz uma reprimenda aos governantes do Brasil por estarem eventualmente perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E no campo da institucionalidade mais adiante, porque ele praticamente determina, manda ou manifesta sua expectativa de que o Supremo Tribunal Federal, inocente, pare de atuar, interrompa seus processos contra o ex-presidente e seus aliados por tentativa de golpe e outros crimes que foram capitulados aí, arrolados pela justiça. Então isso é muito singular, mas se não bastasse essa singularidade, soma-se um outro fator. Eu não conheço nenhum desses outros países que estão sendo vítimas ou alvo de tentativas de estabelecimento de tarifas tão elevadas,
e nenhum deles um caso em que cidadãos desses países ou políticos desses países tenham agido, tenham se deslocado para os Estados Unidos e agido dentro dos Estados Unidos e junto a políticas e instituições dos Estados Unidos para reforçar essas tarifas ou reforçar esses constrangimentos postos às instituições brasileiras. Essa é a grande singularidade que eu acho que nós precisamos ressaltar. Respondendo agora diretamente à sua questão, eu diria que, num primeiro momento, essa guerra da tarifa, esses tarifaços, né, ajudaram, entre aspas, porque isso não era o objetivo, ajudam o governo Lula e o presidente Lula a se destacar, a desempenhar um certo protagonismo que os tem colocado a ele, ao presidente, e ao seu governo e aos atores do seu governo, numa situação de uma leitura mais positiva, predominantemente positiva pela opinião pública, na opinião pública, e nessa conjuntura tentarem, o governo e o presidente têm tentado estabelecer uma espécie de coalizão social, tácita e, em alguns momentos, explicitamente, em torno da bandeira, aquela coalizão que se chama Around the Flag, ou seja, quando o país é agredido, invadido simbolicamente ou concreta e militarmente, que não é o caso, o país se une em torno da defesa dos interesses nacionais. Agora, quando eu digo se une, na verdade não é todo o país, mas é uma maioria substancial dos brasileiros no momento, até porque nas pesquisas, a última pesquisa do IPESP, o Pulso Brasil, divulgado semana passada, Sim. O Trump aparece aí com 61% de desaprovação. E esse é um número importante, nós estamos falando de mais de 95 milhões de brasileiros, brasileiros eleitores, mais de 16 anos, reprovando fortemente o presidente norte-americano. Agora, vai lá, Pedro, desculpa. Perdoe, Flávia. Professor, vai lá. Deixa eu... Lavareda, o bom de conversar com você é que você tem cabeça de cientista político e cabeça de estrategista político. É raro você encontrar alguém que tenha... consiga olhar para a política por esses dois ângulos que não necessariamente... levam às mesmas conclusões, aos mesmos tipos de raciocínio. E tem algo que eu acho que tem intrigado certamente a mim, eu imagino que também a Flávia, e certamente muita gente, que é o seguinte, o bolsonarismo, ou os Bolsonaro, eles têm uma marca, eles têm um brand ali, e parte desse brand, dessa ideia de o que ser Bolsonaro inclui a ideia de ser nacionalista, de ser patriótico. Para alguém que cultiva esse tipo de marca política e, portanto, traz muito do seu apoio eleitoral a partir de pessoas para quem esses atributos são relevantes, são importantes, tudo mais, né? Você estava falando de rally around the flag, né? A coisa de vestir a camisa da seleção, Brasil acima de tudo. É muito fora do personagem você ir para um outro país, exigir que o país coletivamente, a sociedade coletivamente sejam punidos. Agora, isso não quer dizer necessariamente que o eleitorado do bolsonarismo perceba isso que Eduardo Bolsonaro está fazendo desse jeito. Existe algum tipo de punição dentro da base do bolsonarismo para esse tipo de ação, ou ela é ignorada? Como é que você acha que funciona, como é que você acha que se dá encaixe essa bizarra dissonância entre ação e discurso? Olha, Pedro, isso é uma questão bastante interessante. Veja o seguinte, eu acredito que boa parte do radicalismo que acomete setores da sociedade, pequenos ou grandes, tem a ver com o discurso, com a prática, com a doutrinação das lideranças, tá certo?
ao contrário de alguns autores que pensam que as lideranças acontecem, né, o Bolsonaro é uma expressão de uma demanda da sociedade, tá certo? Eu acredito que o Bolsonaro aparece num determinado momento na política brasileira, uma eleição específica que o país viveu, uma eleição crítica, uma eleição em que você tinha superinflação recente, né, no período da Dilma Rousseff, crise econômica, você tinha uma crise judicial, moral, policial, que era o petrolão, etc. E o Bolsonaro aparece naquele momento com a falência do centro democrático, do centro-direita democrático, que eram então os tucanos. Bolsonaro impunha essa bandeira do antipetismo que estava sendo reprovado. A Dilma foi cassada em 2016, não é? Foi empichada em 2016, mas a sociedade, de fato, expressou o seu repúdio aos governos petistas na eleição do Bolsonaro em 2018. Mas o radicalismo do Bolsonaro, ele termina arrastando uma boa parte da sociedade na sua esteira. É um processo, como eu digo, top-down. Não é uma sociedade radicalizada que se identifica desde o início e vai buscar um líder cujas teses correspondem às suas teses, aos seus valores. Não. Então, eu quero dizer que, no momento, você tem na direita brasileira uma porção dela significativa que se opõe, obviamente, ao tarifácio do Trump, que desaprova o comportamento, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro e mesmo do seu pai, Jair Bolsonaro, em que pese manter-se nesse campo um apoio ainda expressivo ao comportamento do pai, o comportamento do filho, o comportamento da família. Em síntese, para que fique mais fácil o nosso espectador acompanhar, um fato como esse, Pedro, cria uma espécie de racha, ele divide o campo da direita, e isso é visível na postura de integrantes expressivos desse campo, a exemplo dos governadores candidatos a 2026. Eles tentam adotar uma linha que é diferente, obviamente, do governo, não saúda o governo, não se alinha com o presidente Lula nesse momento, mas também é algo em nuance diferente da postura do Eduardo Bolsonaro e mesmo do seu pai, ou seja, reconhece os prejuízos para o país e buscam canais, buscam formas de atenuar essas tarifas que não seja a simples capitulação das instituições brasileiras às exigências do presidente norte-americano nesse momento, Pedro. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.